Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Lucas era um médico gentio, ou seja, não era judeu. Também era cooperador do apóstolo Paulo, a quem acompanhou em suas viagens missionárias. Foi autor do livro que recebeu seu nome e também Atos dos Apóstolos, que é a carta onde ele narra exatamente os atos ou as ações dos apóstolos após a ascensão de Cristo ao céu. Lucas escreveu a um amigo chamado Teófilo. Sua primeira carta tinha por objetivo narrar o que Jesus fez enquanto andou na terra, e a de Atos contava que os discípulos de Cristo fizeram após ele retornar ao céu. No capítulo 1 e versículo 3, Lucas trata a seu amigo por excelentíssimo Teófilo, e segundo alguns estudiosos, excelentíssimo era um tratamento usado para oficiais. Lucas julgou necessário escrever ambas as cartas, não porque os gentios não haviam ouvido falar de Jesus, mas ele queria contar com pormenores as ações de Cristo, a fim de certificar a Teófilo a veracidade das histórias de que ele já ouvira falar sobre o Filho de Deus que se fez homem. No entanto, ele achou importante descrever sucessivamente os acontecimentos, começando pelo nascimento de Cristo até a sua ascensão. É importante sabermos que Lucas não pertencia ao grupo dos discípulos que andaram com Jesus. Sua carta foi o resultado de pesquisas e entrevistas feitas aos que presenciaram a trajetória terrena do Filho de Deus. Mateus e Marcos já haviam escrito cartas narrando a vida de Jesus na terra. O primeiro escreveu aos judeus e o outro aos romanos. Agora Lucas escrevia a um gentio, seu amigo, apresentando Jesus não apenas como Deus, mas como homem. Os gentios não eram conhecedores do Deus de Israel, e tudo o que sabiam sobre ele baseava-se no que tinham ouvido falar. Era, portanto, mais fácil Lucas apresentar-lhe Jesus como homem-Deus, que se despojou de sua glória e viveu como um humano para nos mostrar a vontade de Deus. É importante salientar que somente Lucas apresenta a história do nascimento de João Batista, a visita de sua mãe, a prima Isabel, e os detalhes do nascimento de Jesus, contando inclusive do alistamento de seus pais em Belém. Era importante apresentar-lhes o parentesco de Jesus, para confirmação de sua natureza humana. Mateus, ao escrever para os judeus, tentou apresentar Jesus como rei, que havia de vir. Os judeus já esperavam o ungido de Deus, que os livraria da opressão romana. Eles não creram que Jesus fosse esse rei, porque ao invés de se rebelar contra o Império Romano, ele ensinava coisas que pareciam denunciar seu apoio ao governo tirânico dos gentios, como, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para mostrar que Jesus era o rei prometido por Deus, Mateus escreveu sua carta começando pela genealogia de Jesus, a fim de mostrar a seus conterrâneos que a descendência dele estava em conformidade com as profecias. Por conta de salientar que Jesus é o rei prometido por Deus, o evangelista Mateus utilizou muito em suas cartas expressões como reino dos céus, reino de Deus. A palavra reino é proferida mais de 50 vezes no livro. Marcos, que escreveu aos Romanos, teve por intenção apresentar Jesus como servo perfeito. Por isso, faz todo sentido ele ter começado sua carta narrando sobre a submissão do Filho de Deus em deixar-se batizar por João Batista. Também para enfatizar sua ação no ministério terreno, Marcos utilizou muito expressões como logo, a fim de mostrar Jesus como um ser em constante ação. Sua missão era a de servir. Para ter ideia de quantas vezes Marcos usa a expressão logo em seu livro, leia Marcos 1,10, Marcos 1,43, Marcos 2,2, Marcos 2,8,
Marcos 2:12, Marcos 4:16, etc. Pesquise na enciclopédia bíblica a palavra logo e você verá quantas vezes ela é utilizada por este escritor. Por sua vez, Lucas pretendia mostrar Jesus como homem, por isso constantemente referia-se a Cristo como Filho do Homem. Ao usar essa expressão, Lucas confirmava a natureza humana de Jesus, pois sendo Filho do Homem, também era homem, assim como indica a frase filho de peixe, peixinho é. Observe algumas passagens com essa expressão. É utilizada como Lucas a Teófilo. Lucas 5:24, Lucas 7:34, Lucas 6:5, Lucas 9:22, Lucas 9:26, Lucas 11:30, Lucas 12:8, Lucas 12:40, etc. O tema base do livro de Lucas, isto é, a frase na qual seu livro se baseia, está no capítulo 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a narrativa de Lucas se propõe a declarar esta verdade. O motivo de Jesus encarnar-se e viver entre os homens era para salvá-los da condenação do pecado, reconciliando-os com Deus por meio de seu sacrifício. Lucas narra em sua carta a apresentação de Cristo no templo e conta as palavras de Simeão, que orando a Deus agradeceu-lhe pelo privilégio de ter sido escolhido para fazer a apresentação do Salvador, ao dizer: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Também escreveu que, ao falar sobre Jesus, João Batista, seu primo, revelou aos que estavam presentes que, através do Cristo, toda a carne verá a salvação de Deus. Em sua carta a Teófilo, Lucas também lhe chamou a atenção em como Jesus dava preferência aos rejeitados. Ele narra histórias como as do bom samaritano e a de Zaqueu. Na primeira história, há um homem de Jerusalém, que é a caminho de Jericó, foi apanhado por ladrões salteadores, os quais o roubaram e espancaram-no, deixando-o quase morto. Passou por ele um sacerdote e fingiu não vê-lo. Depois passou um levita e, vendo-o, passou de largo. Por fim, um samaritano, que passava por ali, vendo-o, foi até o ferido e socorreu, levando-o para um lugar onde pudesse tratar dele. Observe que a importância dessa história está no fato de que o sacerdote era símbolo do religioso, o levita dos conhecedores da lei de Deus, e o fariseu era dos odiados pelos judeus. Mas foi este quem socorreu o pobre homem, mesmo sendo moribundo, pertencente aos seus inimigos. Na narrativa sobre Zaqueu, que era um judeu publicano, ou seja, cobrador de impostos para o Império Romano, e por conta de seu ofício era odiado pelos seus compatriotas, mesmo contra a vontade da população, que chamava Jesus de pecador por comer com aquele a quem considerava um pecador. Cristo respondeu-lhes: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que bonito quando lemos o livro de Lucas, imaginando Teófilo lendo essas histórias. Que reconfortante para um gentio, que eram desprezados pelos judeus ortodoxos, ver Jesus defendendo os rejeitados e acolhendo gente de toda nacionalidade, assim como aqueles considerados como o pior pecador. Lucas mostrou que Jesus, o Filho do Homem, era um personagem sensível. Ele contou a história sobre o dia em que Jesus chorou ao ver a situação de seus conterrâneos, cujos corações estavam fechados para a salvação que veio ofertar-lhes. E o Evangelho de Lucas narra ao ver a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Que prova mais contundente da humanidade de Cristo Lucas poderia dar a seu amigo? Um homem que, ao sentir a rejeição, era capaz de chorar, não apenas por ter sido rejeitado, mas ao pensar no alto preço que seus conterrâneos haveriam de pagar
por não aceitarem que ele pagasse o preço de seu resgate. Tente ler o livro de Lucas imaginando Teófilo lendo esta carta. Mas não se esqueça de que este homem era um gentio, não era familiarizado com Deus de Israel. E seu amigo Lucas estava contando a vida de Jesus, como Deus que se fez homem e como ser humano passou 33 anos na terra, ajudando as pessoas a libertarem-se de seus males e a se reencontrar com o Pai. O evangelista Lucas mostra a Teófilo, por meio de sua carta, que, embora sendo homem, Jesus se deu como exemplo para ser imitado por todos quantos quiserem ser seus discípulos.